Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema é o Pensa Muito em Mim. Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a Andaluzia ou a Pedra Cruz. E a opção número 2, a Dendrita. Tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. As pedras elas são meio parecidas, então quem tiver um pouco de dificuldade pode fazer a escolha pela capa do vídeo, tá? Que eu sempre coloco a foto das pedras. E vamos tentar descobrir aí se essa pessoa pensa muito na gente ou não. Opção número 1, Pedra Cruz, a Andaluzia, ou a opção número 2, a Dendrita, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Andaluzia ou a Pedra Cruz. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a primeira opção, a Andaluzia. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a primeira opção, a Andaluzia ou a Pedra Cruz. Mostra pra gente. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a primeira opção, a Andaluzia ou a Pedra Cruz. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Eremita. Gente, o Eremita é uma carta que remete muito à saudade. Se a gente tem saudade de alguém é porque a gente está pensando nessa pessoa, né? Só que o Eremita, ele é uma carta que pede pra gente calma, paciência, prudência, porque provavelmente essa pessoa está procurando ali respostas. Ela está procurando um direcionamento sobre o que fazer. Porque o eremita, ele sempre carrega nas mãos uma fonte de luz. Ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura aí o melhor caminho, a melhor direção, a melhor estrada a ser seguida. Então a gente percebe que essa pessoa, ela pensa muito sim, porque ela está sentindo saudade de vocês. E quando a gente tem saudade de alguém, primeiro, porque existe sentimento, a gente não tem saudade de quem a gente não gosta. E segundo, quando a gente está com saudade de alguém, a gente fica relembrando momentos que a gente passou com essa pessoa. Então existe aqui sim um pensar grande com relação a vocês. Mas o que é interessante é que sempre o eremita está procurando solução, né? Ele está procurando ali resposta para os dilemas que ele está passando. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a Dendrita. Dendrita não, desculpe, Andaluzia ou a Pedra Cruz. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a Pedra Cruz ou a Andaluzia. Mostra pra gente. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a Andaluzia ou a Pedra Cruz. Mostra pra gente. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a Andaluzia ou a Pedra Cruz. Pensa muito em mim. Para quem se conectou com a Andaluzia. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos o Mago. Rei de Ouros. O Carro, o 4 de espadas, 6 de paus, novamente o eremita e a carta do corte é um 8 de espadas. Gente, essa pessoa ela pensa muito em vocês sim, só que ela também se auto-sabota demais, né? A nossa carta do corte veio o 8 de espadas. O 8 de espadas é a carta da autossabotagem. A nossa mente ali mentindo, a nossa mente nos fechando diante de uma situação, a nossa mente fazendo com que muitas vezes a gente não veja as coisas com muita claridade, com muita objetividade. Por isso que 2 eremitas aqui, ó,
estão procurando respostas para as próprias indagações que eles têm dentro deles mesmos, né? A gente abre o jogo com a carta do mago. O mago é uma carta de ação, é uma carta de movimento. O mago é o arcano de número 1, é o início da jornada, é o começo da estrada. Então o mago, ele está procurando ali condições de fazer as coisas acontecerem. Só que o mago, ele nos lembra que nós temos nas nossas mãos todos os elementos necessários para fazer as coisas acontecerem. Todos os elementos necessários para fazer as coisas fluírem. Então é muito importante, nesse momento, se pensar positivamente a respeito da situação, para que o positivo possa vir na nossa vida. Lembre-se que tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente pede para o universo para que aconteça. Então é muito importante a gente pensar positivamente para que o universo possa nos responder positivamente, tá? Em seguida, a gente vem com um rei de ouros. O que é o rei de ouros? É o rei da estabilidade, é o rei da solidez. Essa pessoa, ela pensa assim numa forma de talvez conseguir uma estruturação entre vocês. Pensa aí numa forma de talvez ter essa história de vocês de uma forma mais concreta, de uma forma mais real, de uma forma mais verdadeira, mais firme, mais sólida mesmo, tá? Aqui é muito forte que haja movimentação, que haja aqui um caminhar dessa situação. A gente vem com um carro. O carro fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. Mas o carro, o condutor do carro somos nós. E nós temos nas nossas mãos as rédeas do cavalo. Então a gente escolhe ir para a direita, ir para a esquerda, ir em frente, rápido e devagar. Enfim, essa pessoa está pensando aqui, ela está buscando uma diretriz, uma orientação de como fazer as coisas acontecerem, de como fazer as coisas fluírem, tá? Ela tem sim muita vontade de se movimentar, olha o mago aqui, o carro. Ela está querendo aí saber como que ela vai fazer essa movimentação. Ela está procurando ali o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor direção. Aqui provavelmente deve ter uma movimentação entre 4 semanas e 4 meses, porque a gente vem com o 4 de espadas. O 4 de espadas é o descanso do guerreiro, ou seja, a pessoa está tentando se recompor, se reestruturar de algo que possa ter acontecido aqui entre vocês. Então ela está tentando aí colocar as coisas nos eixos, para que a partir daí do momento em que as coisas estejam ali acertadas, ela possa se movimentar. Só que o 4 de espadas é uma carta de paradez, né? A pessoa no momento está parada, está tentando se recompor, se reestruturar, se reequilibrar, recuperar as forças, recarregar as energias, porque o 8 de espadas é uma carta que fala da gente recuperar, o 4 de espadas é uma carta que fala da gente recuperar as nossas energias, recuperar as nossas forças para a gente poder se movimentar. É aquela carta que eu falo que é o momento de pegar o nosso carregador, ligar na tomada e tentar chegar com a nossa bateria o mais próximo possível de 100%. Então, o 4 de espadas ele nos fala muito disso, né? Da necessidade aí de nós nos recompormos, de recuperar as nossas energias para que a gente possa se movimentar diante de uma situação. E é uma carta que nos fala alguma coisa entre 4 semanas e 4 meses. Então acredito que aí, em no máximo 4 meses, as coisas aqui podem ter tido uma movimentação. Só que como o carro e o mago são cartas rápidas, é um jogo que é muito mais para 4 semanas do que para 4 meses, tá? É um jogo bem mais rápido esse aqui do que os convencionais. Porque como o mago é uma carta de ação e o carro também, então é muito mais esse 4 de espadas acontecendo rapidamente do que demorando ainda 4 meses. Só que essa pessoa ainda quer voltar como um 6 de paus. O 6 de paus é a carta da vitória, do sucesso, do triunfo, da conquista. Mas o 6 de paus é o cavaleiro voltando da guerra coroado com os louros da vitória. Então essa pessoa ela pensa assim em voltar, essa pessoa deseja assim voltar para o caminho de vocês, pensa muito na situação, mas ainda vai querer voltar como se fosse ali o vitorioso de algo. Tá? O manda-chuva de uma situação. Então, respondendo a pergunta, pensa muito em mim? Pensa. E pensa ainda numa forma de tentar uma reaproximação. Está procurando ali uma luz no fim do túnel, está procurando
o melhor caminho, a melhor estrada a ser seguida, mas de uma forma em que ela ainda venha por cima da carne seca. Ou seja, essa pessoa não vai vir, eu errei, me desculpe, não. Ela vai tentar ainda chegar como se ela tivesse correta, como se ela tivesse saído ali vencedora de uma batalha, vencedora de uma situação. Só que essa pessoa se auto-sabota demais, né? Porque a carta do corte é um 8 de espadas. E o 8 de espadas, gente, nos fala muito de medos, de traumas que essa pessoa pode ter dentro dela de muito tempo, que pode ser de infância, de adolescência, de juventude, que fala muito do medo do abandono, o medo de ser jogado de lado, o medo de não conseguir concretizar tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que ela sonha, né? Porque o 8 de espadas é uma carta que fala muito de autossabotagem. Então a gente percebe que essa pessoa, a própria mente dela, sabota muito ela. Por isso esse momento também de reclusão do eremita, de tentar achar o melhor caminho, a melhor direção e o melhor posicionamento diante das situações, tá? Mas aqui respondendo a pergunta, pensa muito em vocês e pensa numa forma de tentar se reaproximar, de uma forma de tentar voltar aí para a vida de vocês, só está se recuperando, mas ainda vai querer voltar como se fosse o vencedor da situação, como se fosse o correto diante da história, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a dendrita. Quem tiver interesse também numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Vamos ver. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna é uma carta que fala de uma certa instabilidade, né? É uma carta que fala de mudanças provavelmente positivas vindo aí para a vida de vocês, mas a roda ela é um girar constante. Então é uma carta que pede para a gente muito equilíbrio, porque quanto mais equilibrado, mais para o centro da roda a gente se desloca. Consequentemente, o girar da roda vai ser menor. Quanto mais no extremo da roda eu estiver, essa movimentação de altos e baixos vai ser maior. Então a gente sente maior o alto e baixo da situação, os altos e baixos da situação. Então a carta da roda, ela fala sim de mudanças, de transformações podendo acontecer aqui, mas também a necessidade de nós nos equilibrarmos para que as coisas possam fluir e possam acontecer de uma forma interessante para a vida da gente, tá bom? Bom, gente, vamos lá, voltando. Estava passando o carro do gás. Então vamos lá. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Vamos ver. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Vamos ver. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Embaralhado. Pensa muito em mim para quem se conectou com a dendrita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 8 de espadas, 3 de paus, 6 de copas, 3 de espadas, cavaleiro de ouros, 2 de ouros e a nossa carta do corte é um 5 de paus. O 5 de paus saiu bastante essa semana, hein? Vamos lá. Gente, essa pessoa ela pensa muito em vocês, sim, e pensa muito também em trazer mudanças, em trazer
transformações para essa situação. Porque a roda, ela nos fala da gente mudar as coisas, né? E sempre tentando mudar de uma forma positiva. Porque, como eu sempre falo, ela é a roda da fortuna, ela não é a roda da falência, da falta ou da escassez. Então ela fala de mudanças positivas vindo para a nossa vida, mudanças favoráveis acontecendo aí na nossa vida. Só que a gente abre o jogo com o 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta que fala muito de autossabotagem. Essa pessoa presa ali dentro da mente dela, pensando, mas geralmente se podando também diante de muitas coisas. Porque o 8 de espadas é a nossa mente nos aprisionando numa situação, fazendo com que a gente não veja as coisas com muita claridade, com muita objetividade, fazendo com que a gente fique ali estagnado diante de algo. Mas essa pessoa planeja, sim, uma reaproximação, planeja, sim, um voltar aí, tá? Para quem está separado aqui, porque a gente vem com um 3 de paus. E o que é o 3 de paus? A gente parado, pensando, estudando, planejando uma possível movimentação, planejando o que se fazer diante da situação. Então o 3 de paus sempre é uma carta de planejamento antes da ação. Ou seja, essa pessoa está planejando aqui o que fazer da situação para que essa roda possa girar e as coisas possam se concretizar. E por que ela está fazendo isso? Porque ela está com muita saudade. Olha o 6 de copas aqui. O 6 de copas é a carta da saudade, a carta da nostalgia. Essa pessoa lembrando muito de momentos que vocês passaram, de situações que vocês viveram, de lugares que vocês foram, mas sempre lembrando, gente, de uma forma carinhosa. Porque o 6 de copas é uma carta de saudade, nostalgia, mas é uma saudade, uma nostalgia gostosa. A gente lembrando de bons momentos, de boas situações, de lugares que a gente foi, de coisas que nós fizemos, enfim, são sempre recordações, são sempre lembranças positivas diante da situação, são sempre lembranças favoráveis diante da situação. E essa pessoa está sofrendo com o afastamento, quem está afastado aqui, tá? Porque a gente vem com um 3 de espadas. O 3 de espadas é a carta do coração ferido, é a carta do coração machucado, a gente ali sentindo muito a falta da pessoa e sofrendo com essa saudade que está muito forte, tá? Mesmo tendo lembranças muito boas, muito agradáveis aí, só que quando a gente não está junto de quem a gente gosta, a gente acaba sofrendo por isso, né? Então a gente percebe que a pessoa, mesmo tendo lembranças muito boas, lembrando de momentos muito legais que vocês tiveram, ela sofre também com essas recordações, porque na verdade ela gostaria de estar junto aí, tá? Mas aqui tem muita influência externa. Aqui tem muita gente se metendo, tem muita gente dando opinião, tem muita gente aí interferindo na situação. Se não for pessoas, é a própria vida, ou problemas no trabalho, ou problemas financeiros, mas aqui o que me passa muito forte é que tem muita gente envolvida, tá? O que pode ser isso? Pode ser casos de triângulo, pode ser familiares, podem ser amigos, podem ser parentes aí falando, se intrometendo, dando opinião na vida de vocês. Então, toda vez que sai o 5 de paus, eu costumo falar para vocês o seguinte: quanto menos a gente contar da nossa vida, melhor. Porque as pessoas sempre resolvem os nossos problemas muito facilmente. Só que se fosse fácil resolver problemas, essas pessoas resolveriam os problemas delas e não os nossos. E quando a gente conta da nossa vida para terceiras pessoas, a gente está dando espaço para que elas também se intrometam na nossa vida. Então, se vocês comentam da história de vocês para terceiros, evite de fazer isso, tá? Se é a outra pessoa, não tem muito o que a gente fazer, né? Ela que tem que ter essa noção de que ela não deve falar, que ela não deve comentar muito o que acontece ou deixa de acontecer. Mas aqui tem muita influência externa que atrapalha, que tumultua a situação de vocês. Porém, está se buscando um equilíbrio da situação. A gente vem aqui com um 2 de ouros. E o que é o 2 de ouros? O 2 de ouros é a carta que fala do equilíbrio, né? A gente tentando trazer uma harmonia, tentando trazer um equilíbrio para a situação, para que as coisas possam fluir, possam acontecer, possam se fazer, tá? Gente, desculpa, o 5 de paus está aqui, não aqui. Aqui é um cavaleiro de ouros, tá? Ou seja, essa pessoa tentando vir aí para nossa vida, oferecer uma estabilidade, pensando em se recuperar para trazer essa estabilidade, essa solidez, está buscando um equilíbrio para que isso aconteça, porém com grande influência externa.
pessoas aqui falando, pessoas aqui se metendo, pessoas aqui tumultuando muitas vezes a situação de vocês, tá? Então essa pessoa, ela quer sim se movimentar, ela quer vir em direção a vocês, ofertando algo mais estruturado, algo mais sério, algo mais sólido, porém ela está buscando primeiro um equilíbrio, ela com ela mesma. Lembre-se que a roda da fortuna, quanto mais equilibrado, mais no centro da roda a gente está, consequentemente menos altos e baixos tem essa situação, mas tem muita gente se metendo. Então aqui seria muito sensato evitar de falar da vida de vocês para quem quer que seja. Tá? Quanto menos se falar aqui, maiores as chances dessa história poder fluir com mais facilidade, com menos altos e baixos, tá? Mas respondendo a pergunta, pensa muito em mim? Pensa, e pensa muito numa forma de tentar ali uma reaproximação, tá com muita saudade, tá sofrendo para quem tá afastado aqui, essa pessoa tá planejando aí se aproximar, deseja vir até de uma forma mais séria, mais estruturada, está buscando um equilíbrio para que isso aconteça, porém tem muita gente se metendo na situação. Tem muita gente aí tumultuando o meio de campo. Então, quanto menos a gente comentar a respeito da situação para terceiras pessoas, aqui vai ser melhor para vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e espero ter conseguido me fazer entender, espero ter conseguido aí trazer algo de bom para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.